Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz que você esteja aqui. Antes da gente começar, eu quero te contar um pouquinho por que eu comecei e qual é a minha história. Você já precisou recomeçar na sua vida? Esse trabalho aqui é fruto de um grande recomeço da minha. Eu sou a Mariângela Portes, mentora de mulheres e criadora do método REC. E esse trabalho começou depois da minha separação. Pois vou começar te contando que assim, eu vim de uma família em que casamento é uma vez só, né? E eu continuo acreditando nisso, né? Matrimônio é um só. Então, para eu chegar a me separar, não foi assim algo muito simples, foi bem complexo. E eu precisei me debruçar a respeito de mim e do que era um casamento, do que era um relacionamento, muito antes de tomar a decisão de me separar. Entender, inclusive, o que era um matrimônio. Então, eu comecei esse estudo, essa caminhada, antes disso, né? De forma bem pontual, né? Interna, eu diria assim, bem reservada, inclusive. Eu tenho uma filha, né? Então, eu tinha uma filha pequena nesse período. Já esse processo de maternidade, de se tornar mãe, isso já traz muito. A gente precisa, assim, se obriga a se entender um pouquinho mais, né? É escancarada, a feminilidade fica escancarada na nossa cara, então a gente precisa ter esse papel de mulher, de cuidado, né, com a criança e tudo mais. Então eu vivi tudo isso ao mesmo tempo, enquanto eu estava entendendo sobre mim, sobre a minha filha, sobre o que era ser mãe, pensando em relacionamentos, e eu entrei nessa reflexão profunda a respeito disso. Precisei entender muito a respeito do que era um matrimônio, porque isso feria muito meus valores, né? Eu tenho essa base de valores a respeito de família muito grande. Então foi uma desconstrução e foi um luto muito forte passar por esse rompimento, né? Até hoje não é tão fácil assim falar sobre isso. E então, depois que eu me separei, que eu já estava nessa caminhada, algumas mulheres começaram a me procurar para falar que estava com problemas no relacionamento e assim, de verdade, às vezes a minha vontade era dizer assim, meu Deus, e eu com isso? Sabe? Eu falo assim, gente, eu sou reservada na minha vida, assim, então até algumas amigas próximas às vezes se surpreendiam pelo fato, tipo, mal, o que aconteceu? Você se separou assim, né? Do nada, não foi do nada. Aquelas mulheres que vinham me procurar, algumas dizendo que queriam também se separar para saber como era com uma filha, como que a minha filha tinha reagido, me perguntando esse tipo de coisa. Algumas que estavam com o casamento mal e não queriam se separar e me procuravam para falar a respeito disso. Gente que eu não tinha, mulheres que não tinham tanta intimidade. Só que eu me comovia com as dores daquelas mulheres porque eu sabia o que era aquilo, eu vivia aquilo. De me questionar muito a respeito disso, de ter essas dores dentro de um relacionamento, de ter essas dores a respeito de família, dessa preocupação com o filho. Então eu tinha uma vontade genuína de fazer alguma coisa por elas, mas eu não me via capaz de fazer. E aí, tentava passar alguma coisa do que eu já tinha visto por conta do meu processo para elas, mas era insuficiente. Até que um dia uma grande amiga minha chegou para mim e me disse assim, eu vou me separar. Aquilo foi um choque para mim. Eu falei, não, você não vai se separar. E eu conheço esse casal há muito tempo, né? Nasceu o casal. E no dia seguinte eu entrei num curso de formação de terapeutas de relacionamento com o Dr. Jorge Rodrigues. Fiz essa caminhada aqui, prolongada desse curso dele, passei pelas escolas da psicologia, sem a mínima intenção de atender outras pessoas. Foi excelente para minha formação. Cada aula que passava eu falava assim, nossa, isso vai ser ótimo, principalmente para minha filha. Então eu tinha uma motivação de estudar a respeito desses aspectos humanos, desse autoconhecimento, por conta dela. Né? Então eu me sentia assim meio manca, do tipo, poxa, eu já tô sozinha, a minha família já é diferente daquilo que eu vim, então eu preciso entender o que eu tô fazendo, eu não posso ser mãe apenas pelo instinto, eu preciso saber mais para eu ser mãe, entende? Então eu tinha essa cobrança comigo, então eu buscava com muita sede isso. E aí, eu dentro dessa formação, né, a gente passa pelas escolas da psicologia,
Conheci muitos outros colegas, me senti um peixinho fora d'água, porque os meus outros colegas eram psicólogos, psicanalistas, terapeutas, psiquiatras, e eu tava lá, tô assistindo. A minha formação de origem é engenheira civil, nada a ver com o assunto. Alguns colegas, inclusive, né, bem importantes nesse processo de caminhada, que me auxiliaram e falaram assim, poxa, atende uma pessoa pra você ver como é. Eu falei assim, vou atender pra eu ter um maior aproveitamento do curso. Atendi a primeira. Era a respeito de restauração de casamento, né? Ela já tinha se separado. Ele já tinha saído de casa, ela não imaginava que eles poderiam voltar. E no processo dessa mentoria comigo, eles restauraram o casamento. Ela tem uma filha da mesma idade que a minha, então pensa, aquilo é claro que foi assim um combustível gigantesco para mim. E eu percebi que dava para fazer isso, né? Que eu tinha capacidade, que eu estava me capacitando, estou me capacitando, espero que eu nunca pare de me capacitar, que nunca é o suficiente, a gente sempre pode aprender mais. Eu sou dessa teoria. E desde então eu venho atendendo outras mulheres. Sem divulgação do que eu estava fazendo, comecei a atender outras mulheres. Era indicação, uma daqui, outra dali, e assim foi indo. Quando eu começava a atender elas a respeito principalmente de relacionamentos, o primeiro pilar que a gente ajusta é o papel de mulher. E aí eu percebia que quando se ajustava esse papel da mulher, as coisas assim se encaixavam. É claro que tinha muitos outros ajustes a se fazer, e cada situação é uma situação. Mas que essa essência feminina, quando a mulher ela entende a essência dela e ela está bem com ela mesma, as outras coisas elas se encaixam, entende? Porque às vezes a gente fica querendo ajustar a outra parte, arrumar, assim, até como mãe, entendeu? Eu mesma ali, nesse processo de, preocupada em como ensinar, em como educar e tudo mais. E aí eu percebi que entrar nessa parte de autoconhecimento e me entender é um potencial gigante para eu ensinar, para eu ser uma boa mãe. Né? Muitas vezes a gente se debruça a respeito de aprender sobre lidar com o filho, mas antes desse passo é saber lidar com você mesmo. Então nesses atendimentos eu comecei a perceber o potencial que é quando a mulher ela entra nessa essência feminina, que era o primeiro pilar de restauração de casamento. Foi aí que eu criei esse método que eu vou apresentar para vocês, é o método REC. Antes da gente entrar na essência feminina, exatamente, a gente precisa entender quem a gente é, nossos princípios, nossos valores, o autoconhecimento, certo? Então, a primeira parte do REC é a reconexão consigo mesmo. Você precisa voltar para o seu eixo, olhar para o eixo, entender quem você é. Só que, claro, a gente se esbarra com algumas coisas, principalmente no dia a dia, porque se a gente pudesse parar o mundo e falar assim, bom, vou me entender, vou estudar sobre as coisas, não funciona assim. A vida continua acontecendo, e a vida continua acontecendo, os perrengues continuam acontecendo. E tem coisas que não são fáceis. E aí a gente se depara com o quê? Com a falta de equilíbrio emocional. Porque a falta de equilíbrio emocional faz com que eu não tenha consistência em adquirir um novo hábito bom, consistência em me debruçar para saber a respeito mais sobre mim. Então, eu preciso entender e dominar, fazer a gestão das minhas emoções, que é o segundo pilar do método, equilíbrio emocional, certo? E o terceiro pilar, que é a construção de relacionamentos, é onde a gente entende para, assim, fazer a lapidação final, entende? Da essência feminina. Aqui nesse pilar eu trago para vocês referências de arquétipos, que são referências bem fáceis, práticas, a gente se enxergar e entender alguns papéis dessa essência feminina. Que é isso que vai fazer com que a gente construa relacionamentos saudáveis e duradouros. Mas relacionamentos com quem? Com qualquer pessoa. A verdade é que a gente quer e precisa se relacionar. Não só com um companheiro você vai criar essa relação saudável e duradoura, você vai criar relações boas com seus filhos, com seus pais, com seus colegas de trabalho, aonde você for. Tendo essa presença de mulher, essa essência feminina, você consegue criar e manter bons relacionamentos. Entende? Uma coisa que vocês precisam saber. Falei pra vocês que a minha primeira formação é engenheiro civil. E olha, a engenheira que habita em mim continua aqui. Então, eu gosto de coisas práticas,
certo? Aqui dentro desse curso a gente vai ter exercício. Eu tento ao máximo passar para você numa linguagem e de uma maneira que fique prático. Às vezes eu uso exemplos até assim, parecem bobos, sabe? Mas esses exemplos assim mais bobinhos, que a gente pensa em coisinhas pequenas do dia a dia, é aquilo que mais fixa na nossa memória e abre nossa consciência. Eu vou te explicar a respeito disso exatamente nesse módulo 1. Como que está dividido o curso? No módulo 1 a gente vai falar sobre autoconhecimento. Dentro do autoconhecimento, as primeiras aulas são mais reflexivas. Eu vou trazer para você um guia, tá? E um exercício muito importante. Eu quero que vocês façam esse exercício, que ele é importante para dar continuidade nesse conhecimento. Um guia para você refletir a respeito de você. E aí depois para você escrever uma lista de coisas. Quais são as coisas importantes para você? O que são os seus valores? Entende? O que são os seus princípios? Qual que é o centro da sua identidade? É um guia, entende? Eu não vou te dar a sua resposta, não tenho como te dar. Eu vou te dar um caminho para você encontrar a sua resposta. A sua vida é diferente da minha, a sua realidade é diferente da minha, a sua história é diferente da minha. O que eu posso te mostrar é o caminho, entende? Igual eu falei, eu coloco isso de uma maneira prática para você. Ok, essas primeiras aulas são reflexivas, a gente vai falar muito a respeito da consciência, das esferas da consciência e os exercícios mais reflexivos, talvez até mais trabalhosos aqui, tá? Na segunda parte desse módulo 1, ainda a respeito do autoconhecimento, eu vou te trazer uma ferramenta prática, muito prática, que são os temperamentos, tá? São 4 tipos de pessoas, 4, a gente vai se ater a esses 4. Por quê? É fácil da gente identificar características, fácil da gente identificar as nossas características e as dos outros. Nos dá um potencial para conseguir nos enxergar melhor e enxergar as outras pessoas. Esse é um passo importante lá para a inteligência emocional. Vocês vão ver que no segundo módulo, que é a inteligência emocional, eu linko demais com essa ferramenta dos temperamentos. Vai ter um teste para você descobrir o seu temperamento, mas mesmo que depois que você descobrir o seu temperamento, eu quero que você pare para assistir atentamente sobre os 4. Sim, ninguém é exatamente igual a ninguém, eu não estou querendo colocar as pessoas numa caixinha, tá? Não é isso, mas é uma maneira prática da gente conseguir observar aquilo que a gente tem de potencial e aquilo que a gente tem que são os nossos vícios, que nos levam para coisas ruins, que é aquilo que a gente precisa dominar, que a gente precisa crescer, entende? Então, essa ferramenta é show. Façam o teste e se descubram. E prestem atenção nos outros. Por quê? Porque a gente vai entrar na inteligência emocional. No segundo módulo, que é inteligência emocional, a gente vai ter 12 aulas. Ao longo dessas 12 aulas, eu vou te ensinar os 4 pilares da inteligência emocional. E tem algumas aulas bem específicas, sabe? Que eu falo sobre sequestro emocional. O que é isso? É aquele agir impulsivamente que você não pensa, você só faz movido totalmente pela emoção. Eu vou te explicar, inclusive, um pouco a respeito da fisiologia disso. O que acontece dentro do nosso cérebro que acontece isso? Isso é bom? Isso é ruim? Quando que eu posso deixar isso acontecer? Como que eu faço isso? Entende? É importante a gente entender. Quando a gente entende, inclusive, tudo bem, você vai me ensinar a respeito da fisiologia, o que é córtex, o que é amígdala. Quando a gente entende um pouquinho sobre o mecanismo, não é nada aprofundado, quando a gente entende um pouquinho do mecanismo, a gente vai abrindo a nossa consciência, ampliando ela. Quanto mais a gente amplia e tem conhecimento, mais fácil a gente vai ter o domínio a respeito disso. Principalmente quando a gente coloca o nome correto nas coisas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a emoção e o pensamento, as diferenças, o que a gente precisa observar a respeito da emoção e do pensamento. Uma aula só sobre a ansiedade, a queridinha de todo mundo, né? A ansiedade, quem é que não tem ansiedade, minha gente? Como é que a gente combate a ansiedade? De uma maneira como prática, né? A engenheira que habita em mim tá aqui ainda. Então, como é isso? Eu leio um livro e aí eu transformo isso de uma maneira fácil, prática, certo? Como que a gente combate essa ansiedade? Quando é que a gente tem que combater? Né? O que a gente precisa fazer para evitar também essa ansiedade, entende? Que tem uma maneira. E a ansiedade não é de todo ruim. Tem coisas que são boas, que a gente tem um pouco de receio e se planeja a respeito do futuro, certo? Ela faz parte.
Então, a gente vai pensar a respeito disso, vocês vão aprender. Dentro dos pilares, autoconsciência, você saber o que você está sentindo. Autogestão, você fazer gestão da sua emoção. Opa, peraí, aqui autogestão a gente precisou de 4 aulas de autogestão. Por quê? Te explico que a autogestão fala só sobre reatividade, que é o perfil de pessoa que, assim, é raiva. A raiva move ela. Ai, vai, xinga aqui, xinga lá. Ela coloca pra fora e depois se arrepende. Coloca muito pra fora, depois se arrepende. Depois a gente vai falar sobre somatização. Somatização principalmente nos casos em que a pessoa internaliza aquilo e não coloca pra fora. E aí aquilo vira uma reação do corpo. Eu explico pra vocês também que a somatização também existe na pessoa que coloca tudo pra fora. Mas nessa aula a gente vai falar especificamente das pessoas que guardam a emoção demais para elas e aquilo vira uma reação dentro do corpo, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a arte de perguntar, como que é isso, por que é importante essa arte de perguntar. A gente vai falar sobre o terceiro pilar, gestão social, que é a capacidade de você identificar o que o outro está sentindo, tá? E o último pilar, que é a gestão de relacionamentos, que é a capacidade de você influenciar o outro a fazer a gestão da emoção dele. Mães, prestem atenção, vocês precisam aprender a respeito disso. Os seus filhos, principalmente, quanto mais imaturo a gente tá, menos gestão a gente tem das nossas emoções. Entende? Você precisa saber identificar corretamente a emoção, porque muitas vezes a gente não sabe identificar corretamente a emoção. E a gente não sabe influenciar nosso filho a fazer a gestão dele. Uma coisa que eu gosto, que eu quero que vocês saiam daqui com autonomia, entende? Eu falo isso para as minhas alunas, por isso que eu gosto de mentoria, que tem início, meio e fim, sabe? Porque eu gosto de ensinar de uma maneira em que você saia fazendo, entende? Não fique dependendo. Eu quero que você tenha autonomia, eu quero que você saiba aplicar isso e tenha recursos de aplicar isso de diversas maneiras, não só, eu tô com uma situação, um problema específico, então Maria Angela aqui me ajuda nessa situação, aí beleza, eu vou lá e resolvo, te ajudo a resolver aquela situação, aí vem uma situação diferente, aí você não sabe resolver uma situação diferente. Não, eu quero que você entenda de uma maneira em que você tenha autonomia, que você consiga aprender para lidar com as diversas situações que nós temos, que envolvem principalmente essa questão de gestão de emoções. A gente precisa fazer isso ao influenciar os nossos filhos a fazer a gestão deles. É importante que a gente tenha consciência de ensiná-los a fazer a gestão, entende? Não só, se aquieta aqui, você tá com fome, ponto, acabou e cala a boca e acabou. Né? Não, é importante que eu consiga ensinar ele. Claro que eu não chego pra minha filha e falo assim, filha, então, sabe o que significa? Agora tá acontecendo o seguinte, a tua amígdala tá dando um sinal pro teu córtex? Não, tem na linguagem dele, é claro, mas a gente consegue fazer uma caminhada com que eles aprendam a fazer essa gestão emocional. E é importantíssimo, não só com os filhos, mas de repente você começa a ver reflexo disso no teu ambiente de trabalho, né, com o seu relacionamento. Entende como isso vai construir bons relacionamentos? Vamos construir excelentes relacionamentos, certo? A gente entra no terceiro módulo, que a gente vai falar sobre a essência feminina. Na essência feminina, eu vou falar para vocês a respeito dos arquétipos. Eu vou trazer para vocês 4 arquétipos, explicar o que são arquétipos, tá? Que não tem nada de místico aqui, é uma coisa bem prática, funcional, né? O sobrenome desse curso é prática, entendeu? É mais ou menos assim. Na essência feminina a gente vai entender o que são os arquétipos. Eu vou te dar 4 arquétipos para você pontuar como que você está dentro desses 4 pilares da feminilidade. Como tá a tua sensualidade e beleza? Como que tá a sua graciosidade, sua leveza? Como que tá a sua sensibilidade com os outros, a sua disposição em ajudar os outros? Como tá a sua empatia? Como que tá a tua sabedoria? A mulher, ela tem um poder diferente, sabe? A mulher, ela é mais intuitiva. A gente tem uma visão amplificada das coisas. O homem, ele tem uma visão focal, tem mais foco, né? E essa visão amplificada faz com que a gente precisa ter essa postura dentro de um relacionamento que traga uma sabedoria. E sabedoria não é inteligência, diferente disso, a gente vai entender o que te traz sabedoria, entende? Quais são os aspectos que eu preciso me desenvolver para eu ter realmente uma sabedoria e potencializar isso que eu já tenho na minha essência, que é ser mais intuitiva, entende?
Aí a gente vai ver um pouquinho também a respeito dos arquétipos dos homens, porque é muito importante que a gente entenda qual que é o papel deles. Porque a gente entendendo qual que é o papel deles, a gente pode influenciar eles a potencializar, e isso tem uma aula só a respeito disso, para essa comunicação feminina, tá? E também, quanto mais masculino o homem está do seu lado, mais feminina você fica, entende? E ao contrário também é verdadeiro, por isso que na restauração dos casamentos isso é tão poderoso. Quanto mais você se conecta com essa essência feminina que já é sua, mais você influencia o homem nessa masculinidade, né? Isso é sensacional. E aí eu até falo isso também, que independente de se você está num relacionamento ou não, e principalmente se você quer buscar um relacionamento, para você enxergar nos homens quais são os critérios que você precisa olhar. Aonde que está a masculinidade dele, certo? Então, aqui eu te apresento a estrutura desse curso. Eu espero que você goste. Eu espero que você coloque tudo isso em prática. Eu quero que você coloque isso em prática, porque eu estruturei isso de maneira prática. E conforme você vai colocando isso no seu dia a dia, seria interessantíssimo se você pudesse escutar isso assim, ó, uma aula a cada 3, 4 dias, 5 dias, uma por semana. Por quê? Daquela aula, daquele eco, e você ir colocando em prática pequenos atos no dia a dia. Isso seria interessantíssimo, sensacional. E é claro que eu quero saber depois, tá? Os frutos disso. Porque é maravilhoso ver os frutos desse método, que eu já vejo, né? Isso reflete não só na mulher, porque a gente não está falando sobre uma pessoa, a gente está falando sobre famílias. A mulher, ela é o coração do lar. E quando a mulher se estrutura de uma maneira que ela se conhece, que ela se reconecta com ela mesma, que ela tem um equilíbrio emocional, ela consegue construir esses relacionamentos, esse lar é influenciado de maneira muito benéfica. Todas as pessoas são influenciadas, certo? Então, espero que vocês gostem e vejo vocês na primeira aula.